Testemunho CCB, jovem curou derrame pericárdico na oração, Congregação Cristã no Brasil. O irmão que orou por ele não era médico, nem tinha qualquer conhecimento de enfermagem, mas tinha algo muito mais precioso, a fé pura no nome do Senhor Jesus. Enquanto as mãos repousavam sobre a cabeça daquele jovem, ele não clamou com palavras rebuscadas, mas com a simplicidade de quem sabe que o Pai ouve até o suspiro mais fraco de seus filhos. Senhor, tu que conheces todas as coisas, que vês o que está oculto aos olhos dos homens, toca neste irmão. Não olhes para a nossa fraqueza, mas para a tua misericórdia. Se for da tua vontade, restaura o seu coração, como restauraste os corpos dos que te buscaram nos tempos antigos. Em nome de Jesus, amém. O jovem sentia o peso da doença como se fosse uma pedra sobre o peito. Cada respiração era um esforço, cada movimento uma prova de que algo não estava certo. Mas ali, naquele momento de oração, uma paz estranha começou a invadi-lo. Não era alívio físico ainda, pois a dor persistia. Bate era como se uma voz sussurrasse em seu coração. Confia. Eu estou aqui. Ele não sabia explicar, mas sentia que não estava sozinho naquela luta. Os irmãos ao redor também oravam em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos, outros com as mãos erguidas, todos unidos no mesmo espírito de intercessão. Quando a oração terminou, o jovem tentou se levantar, ainda com cautela. O irmão que havia orado por ele olhou em seus olhos e disse: vá para casa, descanse, e amanhã você verá a obra do Senhor. Ele obedeceu, embora a incerteza ainda pairasse. Como poderia um derrame no pericárdio, algo tão sério, ser resolvido assim sem medicamentos, sem cirurgia? Mas ele lembrava das palavras do apóstolo: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E foi nessa fé que ele se apegou. Naquela noite, enquanto deitava, sentiu algo diferente. Não era mais a pressão opressora no peito, mas uma espécie de alívio gradual, como se uma mão invisível estivesse desatando um nó bem no centro de sua dor. Ele adormeceu com um sentimento de gratidão, mesmo sem entender ainda o que estava acontecendo. Pela manhã, ao acordar, o primeiro movimento foi levar a mão ao peito, e para sua surpresa, a dor havia desaparecido. Não apenas diminuído, mas sumido. Ele se levantou, andou pela casa, respirou fundo, e nada doía. Nada impedia seus movimentos. Era como se nunca tivesse estado doente. Sua mãe, que havia passado a noite em vigília, ao vê-lo tão diferente, correu para abraçá-lo. Filho, o que aconteceu? Você está curado? Ele não soube responder de imediato, apenas sorriu e disse: Mãe, foi Deus. Ele ouviu as orações dos irmãos. Ela, que também era uma serva fiel, caiu de joelhos ali mesmo, na sala, e começou a agradecer ao Senhor com lágrimas. Senhor, tu és digno de toda a honra. Tu que saras todas as nossas enfermidades, que perdoas todas as nossas iniquidades, nós te louvamos. O jovem não perdeu tempo. Ainda naquele dia foi até a congregação e contou aos irmãos o que havia acontecido. Alguns se regozijaram imediatamente, outros ficaram em silêncio, absorvendo a grandeza daquilo. Um dos anciãos, homem de muita experiência na fé, aproximou-se e disse: Irmão, isto não é só para você. É um testemunho para todos nós. Deus quer que saibamos que Ele ainda opera hoje, como operava nos dias dos apóstolos. Mas lembre-se, a cura é uma bênção, mas a maior bênção é a salvação da alma. Continue firme no caminho, porque o inimigo não gostará de ver você de pé. E assim foi. Nos dias seguintes, o jovem voltou ao médico para os exames de rotina. O cardiologista, ao analisar os novos resultados, franziu a testa confuso. Isso não faz sentido. Os exames não mostram mais nenhum sinal de derrame pericárdico. É como se nunca tivesse havido nada. O jovem então, com humildade, respondeu: Doutor, foi Deus quem me curou. O médico, embora não fosse crente, não teve como negar o que via. Bem, continue assim então, foi tudo o que conseguiu dizer. Mas a história não terminou ali. Aquela cura se tornou um marco não só na vida daquele jovem, mas na vida de muitos na congregação. Alguns que estavam desanimados se animaram. Outros que duvidavam da ação direta de Deus em seus dias começaram a crer de novo. Um irmão que há meses lutava contra uma enfermidade nas costas, ao ouvir o testemunho, disse: Se Deus fez isso por ele, pode fazer por mim também. E na próxima reunião de oração, ele se ajoelhou com fé renovada, clamando pelo mesmo poder. E Deus ouviu. Não foi uma cura instantânea como a do jovem, mas dia após dia, a dor foi diminuindo, até que semanas depois, ele também pôde dar seu testemunho. Irmãos, eu não tinha mais esperança. Achava que ia carregar essa dor pelo resto da vida. Mas quando ouvi o que Deus fez por aquele irmão, algo mudou dentro de mim. Não era só a cura que eu queria, era ele. E hoje estou aqui, livre para dar glória ao seu nome.
Isso é o que acontece quando o milagre é compartilhado com fé, ele se multiplica. Não como uma fórmula mágica, mas como uma prova de que Deus ainda está no trono, ainda se importa, ainda age em favor dos que o buscam de todo o coração. O jovem, agora restaurado, não se esqueceu da lição. Ele passou a frequentar as reuniões com mais zelo, a orar com mais fervor, a servir com mais disposição. Não era mais o mesmo. Antes ele ia à congregação por hábito, agora ia por gratidão. Antes orava por obrigação, agora orava por amor. Antes lia a Bíblia como um dever, agora lia como quem busca o pão da vida. Certa vez, um visitante na congregação, ao ouvir seu testemunho, perguntou: "Mas como você tem certeza de que foi Deus quem te curou? Poderia ter sido só uma melhora natural." O jovem sorriu e respondeu: "Irmão, eu conheço meu corpo. Eu sabia o que estava sentindo. E mais do que isso, eu senti a presença de Deus naquele momento. Não foi uma coincidência. Foi uma resposta à oração. E quando Deus responde, não há dúvida." E assim, aquele que havia sido curado se tornou um instrumento nas mãos do Senhor. Ele começou a visitar os enfermos, a orar pelos que estavam fraquejando na fé, a compartilhar sua história com quem precisava de esperança. Não como quem se gloria em si mesmo, mas como quem sabe que tudo vem das mãos do Pai. Um dia, ele foi chamado para orar por uma irmã que estava com uma infecção grave nos rins. Os médicos haviam dito que se não melhorasse em poucos dias, ela precisaria de diálise. Quando ele e outros irmãos se reuniram ao redor dela, não havia pressa nem ansiedade. Eles oraram com a mesma fé simples que havia sido derramada sobre ele. "Senhor, tu que saraste a mim, sara também esta tua filha. Não olhes para a nossa justiça, mas para a tua grande misericórdia. Em nome de Jesus." 3 dias depois, os exames mostravam uma melhora surpreendente. A infecção havia regredido de forma inexplicável. A irmã, emocionada, testificou: "Eu não tinha forças nem para me levantar. Mas quando aqueles irmãos oraram, senti como se uma corrente de vida entrasse em mim. Não foi medicina. Foi Deus." E assim o ciclo se repetia. Um milagre levava a outro, uma fé fortalecia a outra, e a congregação toda era edificada. Não porque buscavam sinais, mas porque buscavam aquele que opera os sinais. Não porque queriam provas, mas porque já tinham a maior de todas as provas, um Deus vivo, que não muda, que ainda hoje se inclina para ouvir o clamor do seu povo. O jovem, anos depois, ao olhar para trás, via como tudo havia mudado desde aquele dia. Não era mais a sombra da morte que o seguia, mas a luz da presença de Deus. Não era mais o medo do futuro, mas a certeza de que qualquer que fosse o caminho, o Senhor estaria com ele. E quando lhe perguntavam como havia superado aquilo, ele sempre respondia com as mesmas palavras: "Não fui eu, foi Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se fez por mim, pode fazer por você também." Porque essa é a beleza do testemunho na congregação cristã no Brasil. Não são histórias para engrandecer homens, mas para glorificar a Deus. Não são relatos para criar dependência de milagres, mas para fortalecer a fé naquele que é o autor de toda a cura, seja ela física, espiritual ou emocional. E assim, a cada reunião, a cada oração, a cada vida transformada, a obra do Senhor continua. Não com alarde, não com espetáculo, mas com a mesma simplicidade e poder que marcavam os primeiros cristãos. Porque o que importa não é o milagre em si, mas o Deus que o opera. E enquanto houver um coração que clame, ele estará ali, pronto para responder. Porque ele é fiel. Sempre. O jovem, agora com mais alguns anos de caminhada, sentia no peito não apenas a marca da cura, mas também o peso da responsabilidade que ela trazia. Não era uma responsabilidade opressora, mas um chamado suave, como aquele que o Senhor faz quando quer usar alguém para abençoar outros. Ele não se considerava especial, pelo contrário, quanto mais crescia na fé, mais via sua própria pequenez. Mas entendia que se Deus havia lhe dado uma segunda chance, não era para que guardasse só para si, mas para que, com humildade, contasse a outros o que o Senhor havia feito. Era comum vê-lo nas reuniões, não no canto, mas entre os irmãos, especialmente os mais novos. Não falava muito, mas quando abria a boca, era para dizer coisas que vinham do coração. Uma vez, um rapaz recém-chegado à congregação, com o rosto marcado pela preocupação, aproximou-se dele depois do culto. "Irmão, eu tenho medo", confessou baixinho, como se as palavras pesassem. "Medo de quê?", perguntou o jovem, já sabendo que não era uma pergunta qualquer. "Medo de não ser suficiente. Medo de Deus não me ouvir." O jovem então olhou nos olhos daquele irmão, como se quisesse que ele enxergasse além das palavras. "Eu também tive medo. Mas não foi o meu medo que determinou o fim da história. Foi a misericórdia de Deus. Você não precisa ser suficiente. Só precisa crer que Ele é.
E assim, pouco a pouco, o testemunho daquele jovem se tornava como um farol para outros que estavam em meio à tempestade. Não porque ele tivesse todas as respostas, mas porque apontava para aquele que as tinha. Não porque sua fé fosse perfeita, mas porque ela era real, forjada no fogo da aflição e temperada pela graça. Havia também as noites em que, sozinho em seu quarto, ele se ajoelhava e chorava. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque se lembrava bem do cheiro do hospital, do som dos monitores, da voz dos médicos dizendo que as coisas não estavam bem. E agora ali respirando sem dor, com um coração que batia forte não só fisicamente, mas espiritualmente, ele não conseguia conter as lágrimas. Senhor, por que eu? Perguntava, não por dúvida, mas por espanto. E a resposta sempre vinha não em palavras audíveis, mas na paz que inundava sua alma, porque eu te amo. E porque ainda tenho um propósito para você. Um dia, durante uma reunião de oração, uma irmã idosa, que havia conhecido seus avós na fé, aproximou-se dele. Segurou suas mãos, ásperas pelo tempo, e disse: Filho, quando você era pequeno, sua avó orava por você todas as noites. Ela pedia que Deus te guardasse, que te usasse. Eu via o jeito como ela falava com o Senhor por você, como se já soubesse que ele tinha algo grande reservado. O jovem engoliu em seco. Não era a primeira vez que ouvia falar das orações da avó, mas naquela hora, foi como se entendesse de verdade o poder da intercessão. Aqueles joelhos dobrados em silêncio haviam sustentado não só sua vida, mas seu futuro. E ele começou a entender melhor o que significava ser parte de um corpo. Não era só sobre receber, mas sobre dar. Não era só sobre ser curado, mas sobre levar outros àquele que cura. Começou a visitar os enfermos, não com palavras vazias, mas com a mesma fé que havia recebido. Uma vez foi até a casa de um irmão que estava acamado há meses, sem esperança de melhora. Sentou-se ao lado da cama, leu um salmo, e então orou. Não com palavras bonitas, mas com o coração. Senhor, o Senhor conhece este servo teu. Sabes o que ele está passando. Não peço por merecimento, porque nenhum de nós merece. Peço pela tua glória, para que ele veja que tu és bom, mesmo quando não entendemos. Não houve um milagre instantâneo naquela hora. Mas nos dias que se seguiram, aquele irmão começou a sentir forças voltando. Primeiro, um pouco de apetite. Depois, a capacidade de sentar-se. Até que semanas depois, estava de pé, fraco, mas de pé, louvando a Deus com lágrimas nos olhos. Não foi a minha oração, o jovem sempre dizia quando contava essa história. Foi a fé daquele irmão. Foi a misericórdia de Deus. Eu só fui um vaso quebrado, mas que o Senhor, por alguma razão, escolheu usar. E assim a vida dele se tornou um ciclo de receber e dar. Receber a graça e dar testemunho. Receber a cura e levar outros aos pés de Jesus. Receber o perdão e perdoar. Porque ele havia aprendido que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma escolha diária. Não é uma emoção, mas uma entrega. Havia também os momentos de dúvida, porque ninguém está isento deles. Dias em que a memória da dor voltava, ou em que o cansaço da caminhada fazia parecer que o fardo era pesado demais. Mas nessas horas ele se lembrava das palavras de um irmão mais velho: a fé não é a ausência de dúvidas, é a decisão de confiar, mesmo quando as dúvidas batem à porta. E então ele se ajoelhava novamente não com palavras elaboradas, mas com a simplicidade de um filho: Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Porque a vida na congregação não é um caminho de rosas, mas um caminho de realidade. Há alegrias e há lágrimas, há vitórias e há batalhas. Mas em tudo, há um Deus que não abandona, que não promete ausência de problemas, mas promete estar presente neles, que não tira a prova, mas dá força para passá-la. E o jovem, agora um homem, continua sua jornada, não como um herói, mas como um servo, não como alguém que já chegou, mas como alguém que ainda caminha. E a cada passo ele repete no coração as palavras que ouviu daquele irmão anos atrás, quando ainda estava no leito do hospital: confia no Senhor, ele não falha. Porque no fim das contas, essa é a essência do testemunho na congregação cristã no Brasil. Não são histórias de homens extraordinários, mas de um Deus extraordinário agindo através de homens comuns. Não são relatos de fé perfeita, mas de uma fé que, mesmo pequena como um grão de mostarda, é suficiente para mover montanhas, porque não depende do tamanho da fé, mas do poder daquele em quem se crê. E assim, a obra continua. Silenciosa para o mundo, mas poderosa para quem experiência. Porque o Deus que abriu o mar, que ressuscitou Lázaro, que curou o paralítico, é o mesmo que hoje ouve o clamor de seu povo. Não porque mereçamos, mas porque ele é bom. Não porque sejamos fortes, mas porque ele é nossa força. E enquanto houver um coração que clame, ele responderá. Porque ele é fiel. Sempre.
O jovem que fora curado do derrame pericárdico não esqueceu o dia em que, ainda no hospital, sentiu o peso da mão de um irmão sobre sua cabeça enquanto orava. Não era uma mão qualquer, era a mão de um servo que já tinha visto Deus agir muitas vezes e que mesmo assim não se cansava de clamar. Senhor, se é da tua vontade, restaura este irmão, disse aquele homem com voz firme, mas trêmula de emoção. E o jovem, fraco demais para sequer erguer as mãos, só conseguiu sussurrar, amém. Nos dias seguintes, enquanto os médicos ainda discutiam prognósticos e medicamentos, ele sentia algo diferente dentro de si. Não era apenas a melhora física, era uma paz que não vinha dos remédios. Uma certeza que não vinha dos exames. Ele lembrava das palavras do salmo que sua mãe lhe lia: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E assim, entre as paredes brancas do hospital, ele aprendeu que a fé não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar mesmo quando o medo bate à porta. Quando recebeu alta, os médicos disseram que era um caso raro de recuperação rápida. Mas ele sabia a verdade, não era sorte, não era coincidência. Era a mão de Deus. E essa certeza o acompanharia pelos anos seguintes, mesmo quando novas provas viessem. Os primeiros cultos depois da cura foram difíceis. Ele chegava cedo, sentava-se nos bancos de trás e observava os irmãos cantando. Às vezes, as lágrimas vinham sem aviso. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão tão grande que doía. Ele se lembrava de como, poucos meses antes, não tinha forças nem para respirar direito. Agora estava ali, em pé, louvando ao mesmo Deus que o sustentara. Um domingo, durante a oração final, o irmão mais velho se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Filho, você sabe por que Deus te curou? O jovem balançou a cabeça, sem saber o que responder. O irmão continuou, não foi só por você. Foi para que você pudesse contar. Para que outros saibam que ele ainda faz milagres. Para que, quando alguém passar por uma prova, você possa dizer, eu estive lá. Eu vi. Ele é fiel. Essas palavras ficaram gravadas nele. Não era suficiente ter recebido a bênção, era preciso compartilhá-la. E assim, pouco a pouco, ele começou a dar seu testemunho. Não com palavras bonitas ou discursos preparados, mas com a simplicidade de quem viveu. Eu só sei que estava doente, oraram por mim, e Deus me curou, dizia. E essa simplicidade tocava corações. Mas a vida não parou por aí. Anos depois, já casado e com um filho pequeno, ele enfrentou outra prova, o desemprego. As contas se acumulavam e a incerteza batia à porta. Sua esposa, que também crescerá na congregação, o via orar todas as noites, ajoelhado ao lado da cama do menino. Pai, nós confiamos em ti. Mesmo que não vejamos o caminho, tu conheces. Mesmo que não tenhamos o pão de amanhã, tu és o nosso sustento. E Deus proveu. Não do jeito que ele esperava, não foi um emprego de sonho que caiu do céu. Foi um irmão da igreja que soube de uma vaga modesta, mas honesta. Foi a esposa que, com as mãos hábeis, passou a costurar para ajudar nas despesas. Foi o pão que não faltou, mesmo quando o salário era pouco. E mais uma vez, ele aprendeu. Deus não sempre nos tira do vale, mas caminha conosco nele. Uma noite, depois de um culto, um jovem se aproximou dele, visivelmente abalado. Irmão, eu estou com medo. Minha mãe está muito doente, e os médicos não dão esperança. O homem, que já tinha sido aquele jovem no leito do hospital, olhou nos olhos daquele rapaz e disse, vem, vamos orar. Eles se ajoelharam ali mesmo, no pátio da igreja, e clamaram. Não com palavras rebuscadas, mas com o coração. Senhor, tu conheces esta dor, tu vês esta família. Se for da tua vontade, restaura. Mas, acima de tudo, dá paz. Dias depois, aquele jovem voltou correndo para agradecer. A mãe tinha melhorado. Não foi uma cura instantânea, mas os médicos ficaram surpresos com a evolução. Eu sei que foi Deus, disse o rapaz com os olhos brilhando. E o homem sorriu porque mais uma vez via a fidelidade do Senhor, não só em sua vida, mas na vida daqueles que, como ele, aprenderam a confiar. Os anos passaram, e ele se tornou um dos irmãos mais procurados quando alguém precisava de uma palavra de ânimo. Não porque fosse sábio ou eloquente, mas porque carregava consigo a marca daqueles que foram provados e viram a mão de Deus. Ele costumava dizer, a fé não é para os dias de sol. É para quando a tempestade vem, e você não vê saída. É para quando a única coisa que te resta é segurar na mão de Deus e dizer, mesmo que eu não entenda, eu confio. Uma vez, uma irmã idosa, viúva e sozinha, lhe pediu, irmão, ore por mim. Minha solidão está pesando. Eles se sentaram no banco da igreja, e ele orou não com palavras prontas, mas com lágrimas. Pai, tu vês esta serva. Tu conheces sua dor. Enche seu coração da tua presença, porque só tu pode preencher este vazio. Depois, ele simplesmente ficou ali, ao lado dela, em silêncio.
Porque às vezes a maior oração é estar presente, como Jesus esteve com os discípulos no Getsêmani. Tempo depois, aquela irmã lhe contou que naquela noite, sentiu uma paz tão grande que conseguiu dormir sem chorar pela primeira vez em meses. Foi como se alguém tivesse me abraçado, disse ela. E ele soube que não era ele quem a havia consolado. Era o Espírito Santo, usando um vaso frágil para transmitir o amor do Pai. Hoje, quando olha para trás, ele não vê um homem extraordinário. Vê um Deus que nunca o abandonou. Vê orações respondidas, não sempre do jeito que pediu, mas sempre do jeito que precisava. Vê lágrimas que foram enxugadas, medos que foram vencidos, e uma certeza que nenhum vale pode abalar: Deus é fiel. Ele ainda se lembra daqueles dias no hospital, quando a dor no peito era tão forte que mal conseguia respirar. Mas também se lembra da voz do irmão que orou por ele: confia no Senhor. Ele não falha. E depois de tudo ele pode dizer com convicção: é verdade. Ele não falha. Nunca falhou. Nunca falhará. Porque a história da congregação cristã no Brasil não é feita de homens perfeitos, mas de um Deus perfeito que se agrada de usar os fracos para confundir os fortes. Não é feita de grandes teólogos, mas de servos que, como crianças, se ajoelham e dizem: Pai, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. E assim, a obra continua. Um testemunho de cada vez. Uma oração de cada vez. Um coração que clama e um Deus que responde porque Ele é bom. Sempre.